no meio e acender as velas de Santo Antônio. Queridos fiéis, queridas almas, hoje nós celebramos a festa de Santo Antônio de Lisboa, de Pádua. Eu não entro nessa discussão de portugueses, porque o santo glorioso de hoje nasceu em Lisboa, Portugal, mas fez o favor de morrer na Itália. Então é chamado de Lisboa pelos portugueses, e quando nós éramos um pouquinho mais lusos, chamávamos de Lisboa. E os italianos chamam de Pádua, porque quem vai perder a dita de ter esse santo como seu? Então, o Padre Antônio Vieira tem uma frase para resolver essa dificuldade, que Santo Antônio, diz o glorioso Padre, que descanse em paz, ele dizia o seguinte, que Santo Antônio é como o sol, teve o seu nascente em Lisboa e o seu poente em Pádua. Aí resolve a dificuldade entre lusos e italianos. Em todo caso, ele é tão glorioso que é de todos. Creio que não há santo, hein? Talvez São José em concorrência com Santo Antônio, Santo Antônio em concorrência com São José, mas os dois são gloriosíssimos em todas as partes desta terra. O Brasil tem a dita de ter essa festa como dúplex de segunda classe. Isso não, os senhores não entendem o que é, eu não vou explicar, mas é uma festa importante, do qual toma lugar do domingo. Por isso a missa dele é de hoje. E esta criança tem a dita de fazer a primeira comunhão justamente na festa de Santo Antônio. Então vamos aproveitar a ocasião e vamos relatar um dos inúmeros milagres que este santo fez. Certo dia estava Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa e de Pádua, em Toulouse, para combater uns hereges chamados albigenses. Eram gente bem complicada, que faziam coisas muito pecaminosas, moralmente, e negavam muitas verdades de fé. São Domingos, com o rosário, combateu eles também, mas, bom, Santo Antônio, como pregador, se dedicou a pregar e foi exclusivamente à França para combater estes hereges. A conversa ia de bem, porque Santo Antônio era muito santo e inteligente, conhecedor da doutrina, e aí ele refuta todos os argumentos do herege, todos. Mas o herege foi refutado, mas não estava convicto, porque era soberbo, isso é próprio dos hereges. E o que ele vai fazer? O herege silenciado, porém não convertido, tenta uma última para confundir a verdade que ele acabava de conhecer. Ele diz assim: deixemos de palavras e vamos aos fatos. Se por um milagre podeis provar diante de todo o povo que o corpo de Cristo está de fato na hóstia consagrada, eu abjuro a heresia e me submeto ao jugo da fé católica. Santo Antônio aceitou esta brilhante e muito maligna ideia, por um lado, deste senhor. Eis que proponho, disse o herege, tenho em minha casa uma mula, depois de deixá-la fechada por 3 dias sem qualquer alimento, a levarei a uma praça, então em presença de todos oferecerei abundante alimento para ela, e vós lhe apresentareis isso que chamais de corpo de Cristo, ou seja, a hóstia consagrada. Se o animal recusar a comida para recorrer ao Santíssimo Sacramento, que, segundo sua doutrina, deve ser adorado por toda criatura, por ser Deus, eu crerei de todo o meu coração na doutrina católica. Santo Antônio aceitou isso. E no dia marcado, reuniram-se muitas pessoas na praça. Primeiro, muitos hereges, para rir do que todos nós imaginamos que poderia ter acontecido. Uma mula morrendo de fome, um feno o mais abundante, se jogaria como animal sobre o feno. Então todos estavam preparados para gargalhadas e rir da verdade católica e de Santo Antônio. Santo Antônio rezou sua missa como a fazia frequentemente e piedosamente, como ele sempre a rezou. Então ele busca a Sagrada Hóstia, que ele consagrou nessa ocasião, e vai a mula na praça com seu feno, e Santo Antônio chega com o Santíssimo Sacramento. Ao chegar, Santo Antônio disse à mula:
Em nome e pelo poder de Jesus, o qual, apesar da minha indignidade, eu seguro em minhas mãos, eu te ordeno, animal, vem sem demora inclinar-te com humildade diante dele. O animal se inclina ao ouvir o nome de Jesus. Assim que não era tão asno, a mula não era tão jumenta como podemos imaginar. Agora, ao ouvir que Santo Antônio termina semelhante ordem, o animal se inclina como de joelhos, com as duas patas dianteiras e adora o seu Deus e Senhor, que as mulas também são criadas por Deus. Diante de semelhante acontecimento, aqueles que estavam preparados para rir ficaram confundidos. E os católicos, cheios de entusiasmo, explodiram em manifestações para adorar mais a Deus, já que a mula tinha feito, e eles faziam, então eles foram com mais devoção para casa. Esse milagre é relatado aqui do livro do Padre Eugênio, Milagres e Histórias do Santíssimo Sacramento, a terceira edição, a página 170 a 172, para os curiosos que quiserem ler com mais atenção. E detalhes que não vêm ao caso para não me estender. Diante desse fato, então, vamos considerar os três personagens deste milagre. Primeiro, o jumento. Para não confundir os animais, jumento, asno e jegue são nomes dados ao mesmo animal. Tá? Equus asinus, em latim. Ele tem um nome mais nobre em latim. Equus asinus. Quando o filhote é fêmea, é chamado mula. Foi o que neste milagre aconteceu. Uma mula era um filhote de um jumento, fêmea, mula. E quando é um filhote macho, é chamado burro. Bom, e nenhum desses nomes designa boa coisa quando é dado aos homens. Jumento quando é animal, se assim chamamos alguém, é um insulto. E se alguém é chamado de mula ou de burro, também é um insulto. Porque esse animal tem uma coisa chamada terquedade, cabeça dura, ele emperra. Por isso é bom para cargas. Ele segue o caminho muito direitinho, mas quando ele vê um perigo, ele emperra. Não tem quem faça uma mula ir para frente diante de um perigo do caminho. Por isso, montanhas e lugares assim perigosos é bem usado para o transporte. Não é muito veloz, mas para a carga, em todo caso, é muito seguro. Esta mula estava faminta por 3 dias. Qualquer um, e muito mais um animal, se entregaria à comida sem demora. Nós, hein? Entraria uma bênção do Santíssimo, e depois de 3 dias, nós primeiramente pensaríamos em encher o nosso estômago. Porque nisso compartimos com os animais, saciar a fome, aliviar a dor. Nisso a nossa natureza humana é composta de o quê? De corpo e alma. E nesta parte do corpo, nós somos animais também, mais racionais. Esta mula foi iluminada pela ordem do santo, porque um animal não adora a Deus como ela fez. Mas, bom, este jumento, asno, jegue, mula, burro, não foi o que o nome dele designa. Foi mais iluminado do que o herege, que sim, merece esses qualificativos. O herege vem da palavra grega heretikos, em grego, e quer dizer aquele que escolhe. Nesse caso, escolhe no que quer crer. E o critério é a sua vontade e não a verdade. Então, tem muitos hereges que acreditam em coisas verdadeiras. Por exemplo, creem que Deus é trino. Mas eles não creem porque a verdade revelada lhes foi imposta e eles devem submissão a ela. Eles creem porque eles querem, mas não querem porque Cristo ensinou. Querem porque a sua vontade é a lei suprema do que se crê e do que não se crê. Refutado e não convencido por sua má vontade, por esta estar envenenada pela heresia, sua malícia pede um milagre, não para crer. Ele pede um milagre para rir, porque quem de nós, humanamente pensando, vamos ver uma mula se ajoelhar diante de uma hóstia? Nós temos a fé católica, mas se nós pedíssemos isso a Deus, seria já tentar a Deus. Mas o herege está diante de um grande pregador, um grande santo que era famoso, Santo Antônio, já por seus milagres. Ele conhece a argumentação do santo. E por que ele pede o milagre? Porque ele queria ridicularizar
com o que humanamente todos nós concebemos. Um fracasso. A mula ia comer desesperadamente, Santo Antônio ia com vergonha guardar o Santíssimo Sacramento. Por isso ele pede esse milagre. O seu pedido está cheio de maldade, de malícia, para rir da verdade que ele acabava de conhecer e ter certa convicção, porque quem lhe pregava não era um qualquer. O raciocínio humano, porém, sem o sobrenatural, esquecendo que o mesmo Deus que julgará a justiça também confundirá a sabedoria do sábio deste mundo. É o que Deus disse, que exaltar o que os homens chamam de loucura, porque a sabedoria aos olhos dos homens, a sabedoria de Deus é loucura aos olhos dos homens. Santo Antônio é digno desse nome e ele merece realmente o nome de santo, porque esta palavra, a sua etimologia, quer dizer sem terra. Ou seja, ele não tem contaminação deste mundo. Caminhou, e errante. Santo Antônio era nobilíssimo, de família, entrou no mosteiro dos agostinianos em Coimbra, depois vai para Santa Cruz, também da mesma ordem, e ele vê os mártires chegarem, franciscanos aí, em Portugal, onde foram sepultados num dos conventos que ele estava. Ele quer ser mártir. E ele deixa a nobreza da ordem, como um nobre que ele era, para andar aí como mendigo, o hábito estropiado, sujo, rasgado, caminhando de país a país, que ele não foi à Itália, ele foi andando, ele foi de navio à Itália, de Itália à França andando e percorreu todas as terras caminhando e olha, ele se fez um homem peregrino, mas não se contaminou com essa terra. Merece esse nome. Sábio e cheio de fé. Não é fervoroso sem prudência nem santo sem inteligência. É um homem que muito estudava a doutrina para poder extirpar as trevas da ignorância das almas. Tanto que se conta, por ser humilde, ele foi aceito nos franciscanos e precisava de um pregador para diante do sumo pontífice. E Santo Antônio, que estava ocupado com coisas de casa, do convento, foi chamado sem prévio aviso para pregar. Então viu aquele monge, aquele frei varrendo, limpando as coisas e, bom, de repente pregador diante do Papa. E o Papa o chamou de Arca do Testamento, porque não ouviu um homem que encerrasse as verdades do Antigo e do Novo Testamento de modo tão brilhante. Pois é, o santo, humilde, inteligente, com a simplicidade das almas próprias de Deus. Ele aceita o proposto porque sabe com inteligência que crê em verdades, então ele tem certeza da sua fé. Se Santo Antônio não fora santo, e se ele não acreditasse em Nosso Senhor e tivesse dúvida, ele poderia pensar como nós, um burro. Que é burro, um jumento, um asno, que é isso, não vai adorar não vai se inclinar durante a hóstia. Eu sei que Nosso Senhor está aqui, mas para evitar os risos, eu vou fazer com que o herege peça outra prova. Não, ele aceitou. A fé nos dá certeza, e a certeza elimina qualquer possibilidade de fracasso. Isso é simples assim. Por isso Santo Antônio aceita. Foi imprudente de modo algum. Por quê? Porque tem tudo para dar certo. Porque a fé que ele tem em Deus merece que Deus faça que aquela mula se curve, porque Santo Antônio já estava curvado diante de Deus, porque ele não era burro. Aqui então temos as três pessoas deste milagre, sem considerar a pessoa divina que moveu a mula, que reina na alma de Santo Antônio, e que fez a mula mais burra e jumenta de todas, que é o herege, também se inclinar diante de Deus, que é a pessoa da majestade divina. Vamos considerar então esta pessoa, a ação de Deus na mula. Quem deixa Deus por comida é pior do que um jumento. E somos nós, seres humanos, que temos esta lamentável conduta. Mula, asno ou qualquer outro animal. Quantos muitas vezes podem comungar, quantos muitas vezes deixam de comungar, por quê? Porque não fizeram o seu jejum das 3 horas. E nisso são piores do que um animal. Porque a mula não tem relógio. E um asno, muito menos, e um jumento não tem. Agora, os homens têm relógio, mas não sabem calcular as coisas para Deus.
O emprego também chegam tarde, mas como tem desconto no fim do mês, muitos, por causa dos descontos, não chegarão, chegarão cedo. Mas para as coisas de Deus, tudo é com atraso, tudo. Por quê? Porque Deus tem que me esperar, por favor. Esta é a noção das pessoas católicas que não sabem fazer as coisas com ordem. Isso é muito comum entre nós católicos. É obrar como um jumento. Ele chegou com fome, 3 horas, não, 3 dias sem comer. O jejum dele foi muito maior do que o nosso. E ele chegou no momento posto, e aí o que, que ele vai fazer? Segundo o horário dado por Deus e a ordem dos santos, sem demora, ele vai se ajoelhar e adorar nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Quantos não deveriam ir comungar porque, como mula, empacam? Uns empacam em certas dificuldades, hein? Nós temos que saltar muitos montes para chegar no Santíssimo Sacramento com integridade de alma. Pular as ocasiões de pecado, enfrentar a fila de confissão e comunhão, a fila de confissão que às vezes o padre não vai conseguir atender a todos, mas se chegamos cedo, todos serão atendidos. Mas qual é o grande abismo? As nossas desordens novamente. E aí, como mulas, nós não podemos pular. E outros vão comungar como jumentos. Por quê? Porque não sabem que ali está. Se nós perguntássemos para muitos católicos o que é o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, as respostas não ficariam diferentes das dúvidas do herege que Santo Antônio refutou. Então são classes de pessoas que não deveriam comungar. Sem o jejum, pelo menos das 3 horas, e aqueles que não conhecem a Deus pelo catecismo, mesmo tendo idade e indo ao confessionário, se não conhece com a doutrina, não deveriam se aproximar desse Santíssimo Sacramento, porque o tratarão como a pior dos animais. Não sabendo distinguir o corpo, o sangue, a alma e a divindade que ali está presente. E assim nós temos entre nós católicos muitos jumentos ou mulas ou asnos ou burros batizados, que não os faz dignos do Santíssimo Sacramento. Mas devem obrar como esta mula, este animal que ali estava, se curvando diante de Deus, se deixando instruir pela religião e obedecendo àquela ordem que foi dada por Nosso Senhor: vinde, não? Quem comer do meu corpo, comer da minha carne, beber do meu sangue, viverá eternamente, viverá em mim e eu nele. Bom, aí não seremos jumentos, nem burros, nem mulas, porque estaremos com inteligência obedecendo a nosso Senhor e Deus. E outros também, fazendo este obrar de burrices, são mais indignos, porque sabe quem é nosso Senhor, se preparam para nosso Senhor, mas só que comungam do corpo de nosso Senhor, no último evangelho já estão com as malas preparadas para que depois das 3 Ave Maria, Salve Rainha da Missa, estejam já quase dentro de um carro indo para casa. São aquelas pessoas que não sabem agradecer semelhante graça que tiveram de se confessar, de comungar, e não fazem a ação de graças, porque este momento é terrorífero, é espantoso, é cruel, é judiar de si. Não entendo isso. Todos nós, hein? Tanto o padre, depois da Santa Missa, tenho que rezar certas orações de ação de graça, normalmente faço com os senhores. Mas todos e cada um dos que comungaram ou não, a Santa Missa já é uma graça imensa, da qual nós devemos agradecer a Deus, e quando nós não fazemos isso, jumento, asno e qualquer outra coisa deve ser o qualificativo de nossa conduta, sem querer ofender, mas infelizmente é assim que nós merecemos por semelhante conduta irracional. Essa mula do milagre, ela não foi nem mula, nem jumento, nem burra, não, ela foi uma águia, porque ela viu mais do que os olhos podem enxergar. Naquele pão, ela enxergou Deus. E não foi por uma ilusão de óptica, foi porque ela viu que um animal normalmente não enxerga. E muitos animais irracionais puderam enxergar, porque outrora teve uma mula no presépio, e outrora foi uma mula que levou a Sagrada Família para o Egito, e agora, depois de passado 1.200 anos aproximadamente, uma mula que adora o mesmo que estava no presépio, o mesmo que fugiu para o Egito. Que belo ver que um animal teve essa dita, mas os homens têm a dita de levá-lo toda vez que comungar, e levamos ele para o nosso carro, para chegar em casa e ligar uma televisão e judiar daquele que veio para as nossas almas, não para ser maltratado. E esta mula adora, por quê? Porque Deus é digno de adoração. Assim que
Aquele que comunga sem adorar é um jumento. E aquele que adora, que comunga depois sem dar ação de graças, também é um animal. Então, essa mula nos dá lições de nobreza de alma. Mesmo ela tendo esses nomes tão humilhantes, mas ela cumpriu com o que todo ser diante de Deus deve fazer: reconhecer o seu Deus e o adorar. Agora vamos ver, Santo. Aplicação sobre o herege. O herege, ele seleciona as verdades. Hoje, como nós não temos uma autoridade que cause a unidade dos católicos, nenhuma, hein? Por santos, bispos ou sacerdotes que possam ter, todo agregado de almas na tradição é fruto de uma desgregação. É assim. Falta uma autoridade que se chama Sumo Pontífice, que cause a unidade de todos os filhos de Deus. Pois então, nesta situação, nós ficamos, que Deus nos livre, mas todos ficam selecionando verdades, ou usam verdades que eles afiam para ferir outro do mesmo combate, que isso é um obrar irracional, como animais ferozes que começam a brigar entre si, devoram e matam, causam a morte no próprio do mesmo bando. Pois nós, às vezes, de ovelhas, nos tornamos burros, e de burros nós nos transformamos em lobos. E isso é o que acontece principalmente no meio tradicionalista. Quantas vezes, porque alguém não pensa como nós em coisas que podemos pensar diferente, nós chamamos de quê? De herege. E não é. Se são coisas opináveis, ou ele pode pensar de tal modo, e o outro pode pensar de outro modo. Até um dia que a Santa Igreja diga, deve-se pensar assim. E se o outro pensa diferente do que a Igreja determinar, e o outro também deve se curvar como esta mula diante da verdade definida pela Santa Igreja. Assim de simples. Caso contrário, nós viramos lobos vorazes e saindo devorando todos aqueles que não pensam como nós. E isso é uma desonestidade que não é própria de quem comunga a Cristo, porque quem comunga a Cristo é assimilado por Cristo e nosso Senhor deixou a verdade para que todos se curvassem diante dela e as opiniões para que se polissem pelos argumentos feitos com sanidade moral e intelectual para o brilho da verdade. Tentar a Deus, outra conduta do herege. Quantas vezes também, sem sermos hereges, nós buscamos milagres e forçamos a Deus, Senhor, faça tal coisa, porque nós queremos. E Deus não está obrigado a fazer milagres para nós, porque todos os milagres que nós necessitamos, Ele já fez e faz cada dia. Cada missa é um milagre, e hoje ter um milagre nessa situação deste mundo é um milagre. E hoje poder comungar Nosso Senhor do sacramento verdadeiro é um milagre, é uma igreja em crise em que envenenaram, como dizia Monsenhor Lefebvre, as fontes da salvação, e muitos vão comungar, vão receber pão. E pão envenenado por quê? Porque está cheio de modernismo, está cheio de adulteração da fé, o sacerdócio também está envenenado e vão receber ali um pão envenenado. E outros vão receber o pão dos anjos no meio de tanta confusão. E não é um milagre? Obviamente é um milagre. Pelo menos um prodígio, em todo caso, estupendo. Por isso nós não podemos tentar a Deus pedindo milagres, porque todos os milagres que são necessários, Deus os fez. Nós só podemos podemos lê-los, olhá-los e louvar e bendizer a Deus que já fez tudo o que é necessário para a nossa instrução. Agora, Santo Antônio. Santo Antônio, ele vive da fé. A Sagrada Escritura dizia, meu justo vive da fé. E a fé de Santo Antônio é uma fé prudente, não com a nossa prudência, mas com a prudência de Deus. Por isso, diante de um desafio desse, ele aceita. Deus tem tudo para fazer o milagre, por quê? Porque Santo Antônio é todo de Deus. Nunca duvidou de Deus, hein? Temos que lembrar que é um homem que teve a sua nobreza de alma, mas teve também muitas desgraças na vida dele. Uma delas foi o pai dele ser condenado de um homicídio que não fez, mas como ele tinha um filho santo, Santo Antônio ressuscitou o único testemunho que podia falar a verdade, e era uma criança recém-nascida.
E também o homem morto, para que todos tivessem certeza, ressuscita o fulano. Quem te matou foi meu pai? Não, foi fulano. Baps, morre de novo. Morreu e resolvido. Que beleza de ser um filho santo. Quando a justiça dos homens não alcança a santidade, abrange tudo que os braços dos homens não podem abraçar. Mas é este Santo Antônio que vai fazer uma mula se curvar diante de Deus. Por quê? Porque diante de Deus, Santo Antônio nunca foi jumento. Nunca foi mula, nunca foi asno. Buscou conhecer Deus com o modo mais excelentíssimo que se pode conhecer nesta vida, que é com o catecismo. E ele fez um livro chamado Sermões, se os senhores tiverem a dita de encontrar por aí, pelos PDFs da internet, magnífico, em que ele coloca um prisma em todos os domingos do ano, explicando todos os sentidos que aquilo pode se entender, e assim que o homem sábio, com uma sabedoria adquirida pelo estudo da verdade, pelo amor da verdade, por isso ele é doutor da Santa Igreja. E ele era um sacerdote de verdade, ordenado com o rito da tradição católica, celebrava a missa que vamos agora assistir daqui a alguns instantes e dava do mesmo pão celestial que os senhores vão receber. É verdade que não existia o Vaticano II na época, mas existiam as heresias, existiam sacerdotes hereges, existiam muitos mais do que sacerdotes hereges, sacerdotes simoníacos, que andavam vendendo as coisas sagradas. E Santo Antônio não profanou a verdade, nem com a ignorância, nem com a venda da verdade e nem com a adulteração da doutrina. É integríssimo este santo. Por isso ele é um prumo reto que nos deixa aprumados, segundo a retidão de Deus nosso Senhor. Por isso, queridas almas, veneremos então esse glorioso santo e apliquemos a nossa alma como nós estamos sendo, mulas ou burros, jumentos ou asnos, jegues, no popular, ou almas como herege, que é pior do que a mula, ou queremos ser como Santo Antônio em sua retidão. Qual é o prumo? Mesmo Santo Antônio comenta que os santos são dados como prumo para construir a nossa alma em retidão segundo Deus. Então aqui nós temos dois prumos. O primeiro é Santo Antônio. E se, estamos mal, nós podemos usar a mula. A mula se torna um prumo que vai fazer o quê? Que as coisas tortas dos nossos juízos sejam endireitadas ao serem inclinadas diante de Deus, nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E para isso não sigamos sendo jumentos. Por quê? Comungando qualquer comunhão por aí, hein? Busquemos Deus onde Ele está, não nos confiando em qualquer sacerdócio por aí. O sacerdócio do Vaticano II foi feito para aplicar o sacerdócio do Vaticano II às almas. A missa do Vaticano II foi feita para fazer as almas se alimentarem dos pastos envenenados do Vaticano II. Então sejamos mulas que saibam comer dos pastos que merecem, ou seja, aqueles que são de Deus, de verdade, íntegro, sem veneno, para não causar de indigestão à nossa alma. E não sermos vomitados da boca de Cristo. Como ele disse, os tíbios, os mornos eu os vomitarei. E esta religião do morno, do tíbio, daquele nem quente nem frio, é a religião do Vaticano II. O sacerdócio que anda temperando, pondo termômetro nas almas, para elas não serem muito quentes, é o sacerdócio ou do Vaticano II ou a serviço deste concílio maligno. Então não deixemos colocar um termômetro na nossa alma. A nossa temperatura deve ser tal que qualquer termômetro venha a explodir, porque Nosso Senhor disse o quê? Que eu vim trazer fogo e o que eu quero que tudo se abrase. E diante das chamas do amor de Deus, nenhum termômetro pode medir. Se mede é porque está frio. E isso também é indigno de Cristo. E peçamos também, então, a intercessão de Santo Antônio, glorioso por seus milagres em vida e agora em glória, mas o maior de todos que ele quer causar é que aquele menino que ele traz nos braços, que foi outro milagre, porque ele era muito devoto do menino Jesus, em uma ocasião, na casa de uma senhora, ela foi indevidamente espiar o que o santo estava fazendo pela fechadura da porta e viu uma luz irradiante, como se o sol estivesse em sua casa, e ela olha pela fechadura e vê que Santo Antônio está falando com um menino. De semelhante irradiação, só pode ser o menino Jesus. E era. E eles levavam nos braços e conversavam com muita afabilidade e amabilidade. Pois então, é isso que Santo Antônio quer.
Não que ele esteja em nossos braços, que nós estejamos nos braços do menino Jesus, repousando ele em nossa alma pela comunhão que nós vamos receber. E, cara criança, você receberá por primeira vez. Então, abrace o menino, aperte o seu coração e não deixe que nada e ninguém possa arrancar de sua alma. Caso contrário, nós somos pior do que aquele asno, pior do que aquele jumento, e aí trilhamos o caminho dos asnos, que é os homens asnos, que é a heresia, o erro, a ignorância, coisas todas que nos afastam de Deus. Que Santo Antônio interceda por nós, que Maria Santíssima tenha compaixão das nossas almas e que ela prepare todos os nossos corações para receber nosso Senhor sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.